Shalom, homens de honra. 27 de julho, vamos lá. A maior escolha. Uma nova visão. Vamos para o versículo do nosso devocional. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos para o versículo do dia 27. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deuteronômio 32, verso 11 a 12. O que significa para nós esse versículo hoje? Para nós. De Deuteronômio 32, verso 11 a 12. Versículo 11 diz assim, pedacinho dele. Como a águia desperta seu ninho? A águia não deixa seus filhotes acomodados. Ela mexe no ninho para tirá-los da zona de conforto e prepará-los para voar. Olha lá, Deus está fazendo isso comigo e com você, nosso Pai. Tirando eu e você da zona de conforto para nos preparar. A aplicação de hoje, desse pedacinho do versículo. Deus também permite mudanças, desafios e até desconfortos para despertar uma nova visão em nós. Muitas vezes, aquilo que parece um problema é, na verdade, Deus nos preparando para um novo tempo. Olha lá. As mudanças, desafios que nós temos, eu e você, dia a dia, é a preparação nossa para um novo tempo. Deus está nos preparando. Adeja sobre os seus filhos. Outro pedacinho do versículo, ainda no versículo 11. A águia nunca abandona seus filhotes. Ela voa por perto, observando e protegendo. Olha lá. Deus também quer que eu e você voe, que Ele está nos protegendo. Quer que nós avancemos, que Ele está nos protegendo. Aplicação de hoje desse pedacinho do versículo. Mesmo quando não conseguimos enxergar Deus agindo, olha lá, Ele continua perto, cuidando de cada detalhe da nossa caminhada. Olha lá. Eu e você ainda desacredita que Ele está perto de nós, de mim e de você. Mas Ele continua conosco, cuidando de cada detalhe, meu e seu. Ainda no versículo 11, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. O que quer dizer esse pedacinho do versículo? Quando o filhote começa a cair, a águia o sustenta para que ele não morra na queda. Olha lá. Deus também está nos sustentando, eu e você. Aplicação desse versículo, desse pedacinho do versículo hoje. Deus não promete que nunca cairemos, mas promete que sua graça nos sustentará. Que quem confia no Senhor nunca está sozinho. Olha lá, e você tem que confiar mais nele, porque nós não estamos sozinhos. A graça dele está nos sustentando, como a águia sustenta seu filhote no voo. Eu e você também temos que voar, e a graça dele vai nos sustentar, não vai deixar nós cairmos. Verso 12 agora. Assim só o Senhor o guiou. Foi Deus quem conduziu Israel. A direção vinha exclusivamente do Senhor. Aplicação desse versículo aí para nós, do pedacinho. A maior escolha da vida é decidir quem guiará nossos passos. Quando escolhemos ser dirigidos por Deus, recebemos uma nova visão. Enxergamos além das circunstâncias e caminhamos em segurança. Eu e você temos que ser dirigidos por Ele. Ele que está dirigindo a minha vida, Ele que está dirigindo a sua vida. Não importa as circunstâncias, nós caminhamos em segurança quando nós temos Ele no controle. E não havia com ele Deus estranho, ainda no versículo 12. Israel deveria confiar somente em Deus, sem dividir sua fé com ídolos.
Olha lá, ele quer que eu e você não divide a minha fé e a sua com ídolos, como fez Israel. A aplicação de hoje desse pedacinho do versículo. Para viver uma nova visão, precisamos abandonar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Medo, orgulho, ansiedade, dinheiro ou qualquer outra prioridade acima dele. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, nossa visão muda completamente. Deus tem que estar sempre no centro da minha vida e da sua. Nós temos que mudar completamente. Meu orgulho tem que sair, minha ansiedade, o dinheiro ou qualquer outra prioridade acima dele. Não podemos colocar isso aí em prioridade. Nosso medo. Conclusão de todos esses versículos, do 11 a 12 de Deuteronômio 32. A maior escolha que alguém pode fazer é permitir que Deus conduza a sua vida. Eu e você temos que permitir que Ele conduza a minha e a sua vida. Assim como a águia prepara seus filhotes para voar, Deus nos prepara para viver um propósito maior. Ele está nos preparando para um propósito maior nessa terra. Às vezes Ele mexe no nosso ninho, mas nunca nos abandona lá. Ele mexe, deixa nós desconfortáveis. Porque para nós avançarmos, vai ser desconfortável. Ele nos desperta, nos sustenta e nos guia para enxergarmos o futuro com os olhos da fé. Eu e você tem que andar na fé. É Ele que está nos dirigindo. É Ele que está nos guiando. É a graça dele que está sobre mim e você para não cairmos. Uma nova visão começa quando deixamos de olhar apenas para as circunstâncias e escolhemos enxergar a direção de Deus. Aí eu vou lá em Pedro, quando ele estava andando nas águas, ele estava focado em Deus, ele estava andando. Quando ele distraiu, olhou para as circunstâncias, para o vento, para o mar, ele começou a afundar. Mas a mão do Senhor estava com ele e segurou ele para não afundar. É isso que está falando para nós aqui, ó. Uma nova visão começa quando deixamos de olhar apenas para as circunstâncias e escolhemos enxergar a direção de Deus. Eu e você tem que enxergar a direção dele, ter mais fé, confiar. Temos que deixar nosso medo, nosso orgulho, nossa ansiedade, o dinheiro, esses são os nossos ídolos. O medo, o orgulho, a ansiedade, dinheiro ou qualquer outra prioridade acima dele. Não podemos nos deixar influenciar por essas coisas. É Deus que está no comando, o foco é Ele. Amém? Então essa é a explicação do versículo de Deuteronômio 32, verso 11 a 12. Vamos para a mensagem central do nosso devocional. Assim como a águia, Deus nos guia a uma jornada de transformação que exige altura, visão e coragem para abandonar o conforto do ninho lá. Você quer ter uma nova visão? Você quer ter coragem? Abandonar o conforto? É o ninho. Conforto é o ninho. Essa transformação. Deus está exigindo altura para mim e para você. A águia não permite que seus filhotes permaneçam na proteção confortável que ela mesma construiu lá. Ela construiu um ninho. É o conforto dos filhotes. Mas ela não quer que os filhotes dela fiquem ali para sempre. Em vez disso, ela provoca um desconforto estratégico lá, tornando o ninho estreito e desafiador, porque ele vai ter que voar. E Deus também está fazendo isso conosco, comigo e com você. Ele quer que eu e você avance, ter nova visão, sair da zona de conforto para poder avançar. Ela sabe que os seus filhotes foram feitos para voar, olha lá, para explorar horizontes que vão além do limite da montanha. Da mesma forma, Deus age na nossa vida, permitindo que enfrentemos desconfortos e desafios que nos impulsionam a viver em um nível mais elevado lá. A nossa perspectiva de vida, como a visão da águia, precisa se elevar acima das circunstâncias. As experiências que acumulamos nos ensinam, mas não podem nos definir ou limitar. Deus nos desafia a expandir a nova visão.
Deus nos desafia a expandir a nossa visão, a romper com mentalidades antigas, a sair das esferas de restrição, como o medo, a insegurança e as desculpas. Eu e você tem que romper isso aí. As desculpas que nós damos dia a dia, a insegurança que eu e você tem, o nosso medo, tem que sair, tem que romper. Tem que ter uma nova mentalidade. A mentalidade antiga não pode existir em mim e você. Renovação da mente. Este é o momento em que Deus nos desperta para realidades superiores e nos chama para viver a sua plenitude, alinhando-nos com a sua vontade. A vontade é dele, não é minha, não é sua. Temos que estar alinhados a ele. Ele está chamando eu e você para viver a plenitude. A plenitude dele, alinhando com a sua vontade. Se você sente que o ambiente ao seu redor já não lhe proporciona crescimento, é um sinal de que Deus está agitando o seu ninho para elevá-lo a novos territórios. Se você acha que aquele ambiente não é para você, ele está agitando o seu ninho. O seu ninho está ficando estreito, ele está expulsando aquelas pessoas de lá. Para você avançar, você tem que sair de lá para ter novos territórios, ocupar novos territórios. É isso que está falando aqui. É um sinal de Deus, para aquelas pessoas não estar perto de você. A maior escolha que podemos fazer a maior escolha que podemos fazer é render totalmente a nossa vida a Deus, reconhecer a sua soberania e permitir que Ele nos conduza às alturas. Reconhecer a soberania dele. É isso que nós temos que fazer em você. Aceitar essa jornada e permitir que ele seja o nosso guia, a nossa direção. Abandonando a zona de conforto para descobrir o propósito maior que ele preparou para mim e para você. Ele preparou um propósito maior para mim e para você. Este é o salto da fé, o voo para o qual nascemos. Nós temos que ter fé. Ele que está dando a direção, Ele que está nos guiando. A graça dele está sobre nós, em mim e você, para nos sustentar quando nós caímos. Vai fazer que nem a águia. Quando ela acha, a hora que ela vê que o filhote dela está caindo, ela vai sustentando ele. Deus também faz isso conosco, comigo e com você, para nós crescermos. Vamos abrir nossa visão. Vamos sair fora do ninho. Vamos voar. Vamos agora fazer a nossa oração. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa live. E agora quero que vocês fechem os olhos, por gentileza, para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor Jesus, hoje eu lhe entrego a minha vida. Convido o Espírito Santo a entrar dentro de mim e desejo nascer de novo. Nascer na montanha, nos lugares celestiais. Que o DNA, a natureza do Filho de Deus esteja em mim. Jesus, eu o convido para vir habitar em mim, pois eu sou seu para sempre. Amém. Pode abrir os olhos. Olha lá. Eu e você somos dele para sempre. Que ele deseja em mim e você nascer nas montanhas, olha lá, nos lugares celestiais. Eu e você temos que estar nesse lugar celestial. Convidar o Espírito Santo a entrar dentro de mim e de você. Entregar nossa vida, a minha e a sua, para Ele. Amém? Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional dia 27 de julho, Isaías 40, verso 31. Isaías 40, verso 31 diz assim para nós, para mim e para você. Primeiro pedacinho do versículo. Mas os que esperam no Senhor. A palavra esperar não significa ficar parado, mas confiar, permanecer firme e depender de Deus enquanto Ele realiza a sua vontade. Esperar não significa ficar parado. É confiança, permanecer firme, depender de Deus.
Porque Ele vai realizar a minha e a sua vontade. Mas como que Ele vai realizar isso aí, Alexandre? Nós dependemos dEle, nós estamos firmes nele, nós temos fé nele, confiança nele, obediência a Ele. Ele vai realizar no tempo dEle. Esse pedacinho do versículo fala o que para nós hoje? Mas os que esperam no Senhor, essa explicação de hoje para nós. A maior escolha é decidir confiar em Deus, olha lá. Mesmo quando não entendemos o processo. Você não tem que entender nada. O processo é dele. Só temos que andar na fé e confiar nele. E ser obediente a ele. Uma nova visão nasce quando deixamos de confiar apenas no que os nossos olhos veem. E passamos a confiar na direção do Senhor. Ele que está nos dirigindo. Ele que está nos guiando. A estratégia é dele. Temos que entregar tudo a ele. Eu e você somos filhos dele. Como que um filho não pode confiar num pai? Fala para mim isso. Fala para mim, você que é pai. Seu filho confia em você, por que você não confia em Deus, que é seu pai? Ele te fez. Reflita isso. Outro pedacinho do versículo de Isaías 40, verso 31. Renovarão as suas forças. O que quer dizer isso? Deus promete renovar as forças daqueles que depositam sua esperança nele. Eu e você tem que ter esperança nele, depositar, para nós renovar nossas forças todos os dias. E a aplicação desse versículo para nós hoje? As dificuldades podem nos desgastar, mas Deus restaura o coração e a mente e o espírito. Olha lá. Ele só quer o nosso coração. Para que nosso coração faça o quê? Renovar nossa mente e o nosso espírito. Quem escolhe olhar para Deus encontra forças para continuar quando todos pensam em desistir. Eu já pensei em desistir, você também já pensou. Só que nós não desistimos porque nós sabemos que nós temos um Deus maior que tudo, que é o nosso Pai. E Ele quer que nós saímos da escassez, Ele quer que nós prospere, Ele quer só o nosso bem para nós. Mas às vezes eu e você estamos distante dEle. Não estamos orando, não estamos sendo obedientes, estamos desconfiando ainda dele, por isso que as bênçãos não vêm para nós. A partir de hoje nós temos que, eu e você, andar melhor com Deus, com o nosso Pai Celestial, porque é para a vida eterna. Em cima de mim, em cima de você, nós vamos transformar gerações e gerações. Por isso que nós temos que ser obedientes, para que seu filho prospere para os seus netos prosperar para os seus bisnetos, e assim vai, de geração em geração. E depende de mim, depende de você isso. Primeiro a nossa família, seu cônjuge e seus filhos. Depois os outros. Primeiro a nossa casa tem que estar transformada. Você, seu coração primeiro, para você transformar sua esposa e seus filhos. Ou vice-versa, sua esposa tem que transformar, depois transforma o marido, e depois os filhos, depois os outros. Não inverta a ordem, não podemos inverter a ordem, eu e você ainda, às vezes, estamos invertendo a ordem. É isso. Amém? Subirão com asas como águias. Outro pedacinho do versículo. A águia voa acima das tempestades, acima das nuvens. A águia voa, só para você ter noção. Usando o vento contrário para alcançar alturas maiores. Olha lá, ela usa o vento contrário para alcançar maiores alturas. E ela enxerga, a visão dela é 5 quilômetros de distância, 5.000 metros. Ela enxerga presa lá embaixo. E o voo dela é certeiro. Ela não erra. Eu e você tem que ter a visão como águia também, perante o nosso Pai. Aplicação desse versículo para nós hoje, desse pedacinho do versículo. Deus nos chama a ter uma nova visão, olha lá. Deus está chamando eu e você para ter uma nova visão, visão da águia. 5 quilômetros de distância temos que enxergar. Em vez de viver presos aos problemas, olha lá. Deus não quer que nós vivemos, eu e você viver no problema, pensando no problema, porque isso não vai deixar nós avançarmos, não vai deixar nós chegar no propósito.
Ele nos convida a enxergar o propósito acima das circunstâncias, olha lá. Acima das alturas, que nem a águia fez. Ela voa em cima da nuvem, ela vê a chuva. Ele quer que eu e você tenha voo mais altos, como a águia. Não enxergar os desafios. A gente fica preso nas circunstâncias. Aí o medo nos paralisa. Aí vem o orgulho. Aí vem tudo. Nós temos que deixar romper isso aí. Eu e você hoje. Aí eu e você às vezes está olhando para as circunstâncias. Isso, ele não quer de nós eliminar você. Ele não quer que nós enxergamos o problema. As circunstâncias. Nós temos que resolver o problema. Ele está dando a solução para o problema. Só que eu e você fica tão cego que não consegue ter visão mais para nada. Quem escolhe confiar em Deus aprende a transformar as lutas em crescimento. Olha lá, confiança de novo. Aí confiança entra a fé, entra a obediência. Temos que andar nisso com Ele. A partir do momento que nós sabemos que nós temos um Cristo habitado em nós, um Espírito habitado em nós, nós temos que romper o medo, temos que romper o orgulho. Temos que confiar mais nele, no nosso Pai. Ele que nos fez no ventre da nossa mãe. Ele quer o nosso coração, não quer mais nada. E é só assim nós vamos enfrentar a luta no dia a dia, que eu e você tem. Todo dia nós temos uma luta para enfrentar, um desafio novo. Só que você está pensando no desafio de amanhã, ele não quer isso de você. Pense no hoje. Você está pensando na semana que vem, ansiedade, tira isso aí daí. Viva o hoje, dia 27. Amanhã é dia 28, é o dia 28 que você tem que resolver. Ponto. Só que fica angustiado. Semana que vem, domingo, segunda, terça, semana que vem nem chegou ainda. Viva hoje, um dia após o outro, para nós vencermos. Deus está falando isso para mim e para você, nosso Pai. Dependendo do que você está passando, independente de tudo. É Ele que está dando a estratégia, é Ele que está nos guiando. Vamos prestar mais atenção em você hoje. Senão nós não vamos sair do ninho. Como fez a águia. A águia desconforta o filhote. Ele está fazendo esse desconforto para mim e para você. Para a gente avançar, para a gente crescer. Desafios nós vamos ter. Desafios nós vamos ter. Só que nós não podemos olhar nas circunstâncias. Nós temos que ter o foco a Ele. É Ele o nosso foco. A estratégia é dele. Ele que vai nos dar. Caminharão e não se fatigarão. Nem toda caminhada é uma corrida. Eu e você está correndo. Não é isso que Ele quer. Ele quer que a gente caminhe primeiro. Muitas vezes Deus trabalha na constância e na perseverança lá. Eu e você tem que perseverar mais. E a aplicação desse versículo, Alexandre, qual que é? Para os dias de hoje, esse pedacinho do versículo significa o quê? Uma nova visão também é entender que permanecer fiel é tão importante quanto conquistar grandes vitórias. Fiel. Temos que ser fiel a Ele. A Ele. Não é para o seu marido, não é para ninguém, é para Ele. Porque você sendo fiel a Ele, você vai ser fiel ao seu marido, você vai ser fiel à sua esposa, mas você tem que ser fiel a Ele, que Ele é nosso Pai Celestial. Não podemos dar jeitinho para nada, não podemos fazer nada, é fidelidade, obediência, confiança, permanecer na fé, perseverar. É isso que eu e você tem que fazer. Entregar tudo a Ele, tudo. Não é meio para Ele, é tudo. Porque Ele sabe o que tem para mim e para você. Só Ele sabe. Ele sabe o seu propósito, Ele sabe o meu. Ele sabe o propósito de cada um de nós. Mas nós temos que fazer o quê? Fazer a nossa parte. Ser responsável com o nosso Pai, fazer a nossa parte. Confiar, ser fiel. Perseverar. É isso que nós precisamos, eu e você. Deus fortalece aqueles que continuam caminhando. Olha lá.
mesmo quando os resultados ainda não aparecem. É o final desse pedacinho do versículo para nós hoje. Nós queremos o resultado dele. Nós não queremos ser fiel a ele. Nós não queremos andar na fé com ele. Nós não queremos perseverança, mas nós queremos o resultado. É engraçado, né? A gente quer o resultado para nós, mas quando ele pede para a gente não quer fazer. Imagina seu filho. Você fala para ele fazer uma coisa, ele não faz. E aí? Você vai até bater no seu filho porque ele não fez o que você pediu. E quando Deus pede para você, você fica com medo também. Faz a mesma coisa com seu filho. Aí você fala, mas Deus não me ajuda. Deus está te ajudando, só que você não está fazendo a sua parte. Adianta? Não adianta nada. É a mesma coisa com seu filho. Você pediu para ele fazer, ele não fez, você vai lá e bate nele. Aí não adianta nada. E você faz isso com Deus. Só que Deus não vai te bater. Ele não vai deixar você caminhar. Aí você vai culpar ele. E não é culpa dele, é culpa sua. Você não está fazendo o que ele está pedindo para fazer. E você vai culpar ele até quando? Não existe isso. Nós também somos cobrados. Andar na Bíblia não é fácil andar nisso aqui, ó. Andar na Bíblia. A Bíblia está tudo aqui. Só que a gente ainda é teimoso ainda. Fica resistindo a andar nela. Eu e você fica resistindo ainda. Teimosia. Teimosia, minha e sua. Não podemos ser teimosos com o nosso Pai Celestial, nosso Deus. Não podemos. O que Ele tem para mim e para você é maior do que nós imaginamos. É isso. Ele quer que a gente saia da escassez. Mas como que não vou sair da escassez se eu estou sendo teimoso? Eu não vou sair. Se eu não estou renovando minha mente, se eu não estou transformando meu coração, eu não vou sair da escassez. Eu vou ficar na escassez. E a Bíblia não fala de escassez, ela fala só em abundância. Abundância. E como que eu vou ter abundância? Renovação da minha mente, coração transformado, novos pensamentos, nova visão. É isso. Vamos prestar atenção, eu e você hoje, dia 27 de julho. Ainda dá tempo. Faltam 6 meses para acabar o ano. 6 meses nós podemos sair da escassez. 6 meses nós podemos sair da escassez. Em 6 meses nós vamos transformar. Eu e você vai ser transformado, tenho certeza disso. Tenho certeza. Porque esse devocional aqui, ó, tá me transformando dia a dia, ó. Conversa secreta com o meu Pai Celestial. Compre ele na internet. 365 dias, ó. Todo dia. Eu fui no evento esse final de semana, mas minha esposa postou a mensagem no YouTube, nas redes sociais. A palavra foi, eu não fiz a live, mas a palavra foi. Até quem está precisando. 365 dias. Eu não comprei esse devocional à toa. E esse devocional fala o quê? Da Bíblia. O autor dele, o J.B. Carvalho, montou em cima da Bíblia. O Espírito Santo agindo em cima dele todo dia. Para ele montar esse devocional. E eu estou passando para vocês o entendimento desse devocional. Todo dia aqui. E tenho certeza que está transformando pessoas aí fora. Tenho certeza disso. Amém? Qual que é a conclusão desse versículo agora, Alexandre? De Isaías 40, verso 31. A maior escolha que podemos fazer é colocar nossa esperança no Senhor. Temos que esperar nele, esperança nele. Essa decisão muda a nossa maneira de enxergar a vida. Se nós colocarmos a minha esperança e a sua nele, no Senhor, vai mudar a maneira de nós enxergarmos a minha vida e a sua. Tenho certeza disso. Deus renova nossas forças, olha lá. Nos faz voar acima das dificuldades como a águia, nos sustenta em cada etapa da caminhada. Ele vai nos sustentar. A mão dele está sobre mim e sobre a sua cabeça aqui, ó, todos os dias. Todos os dias. Quem recebe uma nova visão não vive guiado pelas circunstâncias, mas pela promessa de Deus. A promessa é dele para mim e para você. Por isso que ele está nos sustentando todos os dias.
Quem escolhe esperar no Senhor, deixa de enxergar apenas os problemas e passa a ver o propósito. Não podemos enxergar as circunstâncias. Temos que apenas os problemas e passa a ver o propósito. Deixar de enxergar os problemas para nós ver o propósito que Ele tem para mim e para você. Uma nova visão sempre produz uma nova direção. Por isso que Ele quer que eu e você tenha a visão da águia. Para nós termos uma direção, uma nova direção. É isso, pessoal. Vamos pensar na águia. Vamos olhar para a natureza ao nosso redor. Temos muito que aprender eu e você com a natureza. Temos que aprender muito com a águia, que está falando aqui. E eu falei alguns dias atrás aí na live também da águia de novo. Desse mesmo versículo, só que em outro tema. Em outro tema. Acho que, se eu não me engano, foi dia 21 que eu fiz. Falando desse mesmo versículo aqui, ó, Deuteronômio 32, verso 11 a 12. Eu não me lembro agora o versículo que ele falou para nós lermos. Mas eu fiz lá, dia 21, acho que foi. Vocês veem aí no YouTube, que está falando da águia. Só que em outro tema. E hoje está falando de novo. A maior escolha é o título. Uma nova visão. Temos que ter uma nova visão para poder. Temos que sair do ninho. Esse desconforto que Deus faz comigo e com você é para nós sairmos. Não podemos ficar parados, temos que estar em movimento. A mudança vem se nós estivermos em movimento. Parado não vai adiantar nada. Parado não vamos mudar nada. Pelo contrário, Deus vai irar conosco, eu e você parado. Não podemos parar. Eu e você, a partir do momento que estamos sendo guiados pela Bíblia, nós não podemos parar. Porque isso que está transformando eu e você. É a palavra que está transformando. E nós estamos com a espada. O símbolo da Bíblia é a espada. Temos uma arma conosco, que é a espada. O que é a palavra, Alexandre? A palavra é a espada. É isso que está transformando a minha vida e a sua. Então, vamos partir para cima. Nosso devocional tem uma frase final. Fala o que para mim e para você hoje? Deus está agitando o seu ninho lá. Deus está agitando o meu ninho e o seu. O conforto foi retirado porque você foi feito para voar. Eu e você fomos feitos para voar. Não podemos ficar no ninho. Nós estamos em outra fase. Ele quer que nós voe como a águia, acima das nuvens, acima dos problemas. Temos que voar acima dos problemas para nós termos visão dos problemas para nós solucionarmos. É isso que Ele quer de mim e de você hoje. Sair da zona de conforto, confiar, obedecer, fidelidade, perseverança. Persevera nas orações. Persevera. Você não está tendo resposta, às vezes nem eu, mas Ele está vendo a nossa perseverança nas orações. Uma hora vai chegar, porque o tempo é dele, a hora é dele, não é minha, não é sua. E vai chegar na hora que nós estivermos preparados por Ele. Não por mim e nem por você, por Ele. Porque é Ele que está nos preparando. A hora que Ele vê que nós estamos preparados, Ele vai vir, as bênçãos vão vir. As bênçãos vão vir. Tenho certeza disso. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo ainda hoje. Quero que você tenha uma boa noite de sono. Quero que Ele revista você e sua família, a cabeça, as plantas dos pés. Como fala em Efésios, com a armadura que Ele nos deu. Quero que Ele blinde você e sua família e sua casa. Aonde vocês estiverem, você seja blindado e cercado pelo sangue de Jesus. Para que nenhum mal possa entrar aonde vocês estiverem e nas suas residências. Amém? Fui!